Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Mateus 26, versículos 6 a 13. Versos 6 a 13 diz o seguinte: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Vamos, irmãos, orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pelo teu cuidado, teu amor e tua bondade. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai, para ouvir a Tua palavra, para cultuar, para adorar, para sermos, ó Deus, alimentados pela Tua graça, pelo Teu ensino. E também, ó Deus, para expressar a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti, porque Tu és o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso que nos sustenta, que nos guia, que nos mantém. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos cada dia mais cientes, Pai, da grandeza do Teu amor, da Tua bondade e misericórdia para com cada um de nós. Ministra agora ao nosso coração, através do Teu Espírito Santo, é o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa história é narrada, como nós vemos aqui, por três evangelistas, por Mateus, por Marcos e por João. E cada um menciona alguns aspectos diferentes acerca do que aconteceu nesse momento. Hoje, particularmente, separamos esse texto de Mateus para trazer. João menciona alguns pontos a mais nesse acontecimento. Ele menciona o nome da mulher, que era Maria. Ele também menciona no seu evangelho a razão por que Judas se manifestou contrário ao que essa mulher fez. Você encontra a razão disso também lá no evangelho de João, quando ele ali menciona que Judas tinha o interesse de que tudo aquilo, dinheiro que entrava, ele era o que cuidava da bolsa, e ele próprio menciona que Judas tirava o dinheiro da bolsa. Então, quando ele manifestou a sua indignação, particularmente, ele tinha em mente que ele tinha um objetivo mais do seu interesse para aquele recurso que poderia ser bom entrando para a sua bolsa. Muito bem, Mateus descreve que os discípulos se indignaram. Diz aqui no verso 8, vendo isto, indignaram-se os discípulos. Marcos menciona alguns discípulos se indignaram. E já João menciona que Judas é quem se indignou. E a gente somando essas informações, nós percebemos que Judas, a manifestação de Judas, provavelmente influenciou os outros também a pensar como ele. E percebemos que foi isso que aconteceu. Mateus e Marcos mencionam um detalhe importante, subsequente a esta cena que aconteceu dessa mulher
ali derramando um vaso de alabastro sobre Jesus. Esses dois, Mateus e Marcos, mencionam que Judas, após essa cena, dirige-se aos principais sacerdotes para entregar Jesus. Lembrando que isso que está acontecendo aqui são seus últimos dias de vida. São os últimos dias de Jesus. Foi nesse período, nesses dias, que aconteceu esse fato que estamos aqui narrando. De um lado, o texto aqui, ele apresenta, ele relata a expressão de amor dessa mulher, do seu desprendimento, da sua boa vontade para com Jesus. De outro, ele também mostra a reação dos discípulos com respeito à atitude dessa mulher. E atentando para este ocorrido, esses dois pontos que se encontram no texto, nós sempre percebemos que na Bíblia as coisas têm sempre essa dupla situação, né? É fogo e água, é frio e quente, é alto e baixo, é céu e terra, compromissado, não compromissado. Sempre a Bíblia apresenta esses dois pontos, o bem e o mal, luz e trevas, noite e dia. Enfim, nós vemos que Deus até manifesta o seu desagrado numa das cartas apocalípticas, quando ele expressa aqui seu desagrado com aqueles que não é nenhum e nem outro. O Senhor manifesta lá. Mas seguindo esta ideia, quando nós atentamos aqui para o texto, nós percebemos o seguinte: há pessoas que amam verdadeiramente ao Senhor, e que nesse amor elas estão dispostas a pagar um preço. Nesse amor elas estão dispostas a se sacrificar. Nesse amor pelo Senhor elas estão dispostas a renunciar, a aceitar tudo aquilo que envolve um amor verdadeiro pelo Senhor. Mas também, por outro lado, num segundo ponto, há pessoas que não devotam um amor profundo e intenso a Deus. Há pessoas que não têm esse mesmo amor, um amor que se manifesta em desprendimento, um amor que se manifesta em disposição para se sacrificar, em aceitar as renúncias que a vida com o Senhor traz. Para essas pessoas, talvez o Senhor não seja a vida cristã, a profundidade da vida cristã não é, digamos assim, um ponto relevante para elas. E aqui nós vemos esses dois grupos em atitude. O texto, contudo, nos mostra haver ainda um tipo diferente, aquele tipo que não ama ao Senhor, aquele tipo que não tem qualquer tipo de amor pelo Senhor, que se manifesta aqui na pessoa de Judas. E, embora estivesse entre os discípulos, ele estava num caminho diferente, ele tinha um pensamento diferente. Aquelas atitudes de amor para com o Senhor, aquela atitude de sacrifício para com o Senhor, isso não era algo, embora ele estivesse ali naquele meio, talvez ele manifestasse até alguma aprovação por conta do grupo, mas ele próprio estava fora desse contexto. E nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos nos confrontar com isso. Nesse caso, nós percebemos que são atitudes como a desta mulher que servem de contraste para revelar essa realidade. A atitude dela manifesta ou faz ressaltar naquele grupo ali a posição de quem é quem com respeito ao amor a Deus. A atitude dela nos ensina, primeiramente, que o amor a Deus não mede esforços e não limita as suas expressões. O verdadeiro amor a Deus não mede esforços. Quando nós amamos verdadeiramente o Senhor, nós não temos limites de esforços. É muito estranho nós, como cristãos, limitarmos esforços. Nós, como cristãos, não nos darmos mais do que nós temos nos dado e nos sentir confortáveis com isso. O verdadeiro amor a Deus se manifesta em renúncias, em sacrifícios, não para obter a salvação, mas porque já recebeu a salvação. Não como atitude de buscar a justificação, mas porque já somos justificados. É uma atitude de gratidão. É isso que manifesta na pessoa do cristão o verdadeiro amor.
ela não estava aqui cumprindo um dever. Não era um dever. Se ela não tivesse feito o que ela fez, simplesmente não haveria um registro do que ela fez, e só isto. Ela não estava cumprindo um dever. Jesus também ainda não havia morrido, então ela não tinha essa condição de que ele morreu por mim, então eu vou manifestar uma gratidão a ele. Não havia ainda vivido essa experiência, a sua gratidão não envolvia esse aspecto. Tudo o que ela desejava era expressar o quanto Jesus era importante na vida dela. O que ela queria expressar é o quanto Jesus era importante para ela. Enquanto alguns atentaram para o valor do perfume que ela derramou, que era um vaso de alabastro, um perfume caro, alguma coisa que tinha um grande valor naquela época, o que ela olhava era para aquele sobre cuja cabeça o perfume estava sendo derramado. A maioria olhava para o perfume, mas ela olhava para aquele sobre quem ela estava derramando aquele perfume. Veja que do mesmo, e é isso que nós percebemos, aliás, aqui no versículo 8, né? Que essa atitude dela gerou indignação. Mateus registra assim: vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Para que esse desperdício? Do mesmo modo que ela foi criticada, muitos podem ser criticados por aquilo que fazem por amor a Deus. Não precisa ser os de fora para criticar, mesmo os de dentro criticam, os amigos criticam. Aos olhos dos outros, aquilo que fazemos para o Senhor pode parecer exagerado, ou mesmo desnecessário, um desperdício fazer isso. Muitos talvez olhem para a vida de cristãos que se dedicam a Deus, que servem a Deus, que participam dos trabalhos que a igreja tem, que se dedicam, que não têm hora, que chegam tarde, que servem ao Senhor. Muitos podem falar: para que isso? Para que fazer isso? Alguns mais teológicos ainda falam: olha, ninguém é salvo por causa disso. Uma forma de criticar, uma forma de manifestar alguma desaprovação pela dedicação daqueles que são comprometidos, que não medem esforços, que não medem tempo, que não medem dia, que não têm dia bom ou dia ruim, mas que querem estar diante de Deus, servindo ao Senhor. Para muitos isso pode parecer um exagero. Eu às vezes eu falo, acho que eu exagero nisso também, mas eu não consigo evitar. Eu não consigo evitar, quando eu falo nessa dedicação, que talvez para muitos a atitude do casal José Luiz e Lucila era um exagero. Era um exagero. Mais de 90 anos, sair da igreja, sair toda semana, sair da casa às 5h30 da manhã, com chuva, com frio, com inverno, seja como fosse, para vir para a igreja para orar, está aqui 6h30, acordar 5h30 para isso, é um exagero. Alguns mais conhecedores da doutrina da eleição falam: para que isso? Nós não somos salvos por causa disto. Quando nós nos dedicamos de fato ao Senhor e queremos buscar a Deus como uma oferta de amor e de sacrifício, você vai ser criticado. As pessoas vão dizer para você que você é uma exagerada. Dentro da igreja você vai ouvir isso. O fato é que as expressões do nosso amor a Deus podem não ser compreendidas. Alguém podia falar para o casal: olha, deixa isso para outros, ficam em casa, você precisa cuidar da sua saúde, vocês precisam descansar.
Os que não creem poderão dizer que o tempo ou esforço dedicado a Deus poderia ser aproveitado melhor. Os que não creem diriam isso. Mas os que creem, eles têm argumentos mais louváveis. Os argumentos são mais louváveis. Olha, você está precisando mesmo é cuidar da sua saúde. Para que se dá tanto? Os argumentos são mais louváveis. Olha, deixa outros fazerem isso. Não tem só você na igreja. É isso que são os argumentos louváveis. Não, você precisa dar mais tempo para a sua família. Claro, nada de errado dar tempo para a família. Que argumento louvável. Judas também teve um argumento louvável. Olha, o valor desse perfume poderia ser convertido em recurso para os pobres. Argumento louvável. Nós precisamos parar de nos enganar. A sua vida é uma só. O tempo que você tem para servir a Deus é só aqui, não tem mais tempo. Não vai haver outra oportunidade. Essa é a oportunidade que você tem para dedicar a sua vida a Deus, para dedicar o seu tempo a Deus, para se sacrificar por aquilo que o Senhor fez por você, como expressão de gratidão. Você não tem outra vida. É aqui, é nesse momento. A realidade é que a mulher não mediu esforços para expressar o seu amor, expressar diante de todos que estavam ali o quanto Jesus era importante para ela. Ela não mediu esforços. Mas além das expressões de amor sem medida a Jesus, ela também nos ensina que esse amor é caracterizado por um correto senso de prioridade e de valores. Ela tinha um senso correto do que era prioridade, do que realmente valia a pena para Jesus, do que era importante para Ele. Muitos afirmam amar a Deus e o colocam em primeiro lugar. Muitos afirmam isso: eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. E, de fato, em geral, muitos cristãos demonstram isso pelas coisas que fazem, no seu modo de viver, porém, muitas vezes não têm um senso de prioridade. Prioridade é aquilo que é o mais importante. Tem muitas coisas, mas o que é prioridade? É aquilo que é o mais importante de tudo que você tem. É aquilo que é o mais importante para você investir, para você se dedicar. Senso de prioridade. Muitos não têm esse senso de prioridade. Para esses Deus, a igreja, a comunhão, a palavra e alguns interesses pessoais estão no mesmo nível. Estão no mesmo nível. Ou seja, tanto faz dar o primeiro lugar para um como para o outro. Todos nós temos interesses pessoais. Todos nós temos coisas que a gente valoriza, que a gente tem como importantes, que a gente quer priorizar. Mas a prioridade de cada um de nós, se você nasceu de novo, se você tem um senso de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por você, o seu primeiro lugar é dado sempre para Deus. Sempre para Deus. Entre Deus e qualquer outra coisa, Deus. Entre Deus e tudo mais que é importante na minha vida, Deus. E é isso que nós temos que viver, e é isso que nós temos que ensinar. Os nossos filhos precisam aprender isso. Olha, a prioridade, filho, não sou eu, é Deus. A prioridade não é você que deve escolher. Sua prioridade é o Senhor. Esse é o primeiro mandamento. E ele não é primeiro sem razão nenhuma, porque é o primeiro mesmo, que deve ser observado na sua relevância, na sua importância.
O fato é que quando o nosso senso de prioridades está comprometido, nós cometemos erros desastrosos e julgamos pequenos, porque não percebemos o nosso erro. Muitos têm priorizado outras coisas que não o Senhor. Trocamos a comunhão presencial, por exemplo, por ficar no nosso sofá assistindo o culto. Eu sei que temos muitos irmãos na live assistindo o culto. Temos muitos irmãos que estão doentes, que o culto é uma bênção para chegar até eles, porque eles precisam. É importante para a vida deles, mas tem muitas vezes nós nos acomodamos com essa possibilidade e desprezamos a comunhão dos santos, desprezamos a nossa presença na igreja, porque é muito mais confortável ficar na minha casa, adorando a Deus no meu sofá. Prioridade. O que é mais importante na minha vida, na sua vida, é Deus, deve ser Deus. E essa mulher expressa isso, ela queria expressar o quanto Jesus era importante na vida dela. Isso causou indignação a alguns. É errado desfrutar do nosso sofá? É errado eu, um dia de culto, eu ficar na minha casa e não vir à igreja? É errado, numas férias, eu não ir numa igreja? Não. Mas se isso é o meu modo de vida, alguma coisa está errada. A questão é quando essas coisas se tornam o nosso modo de viver, o nosso modo de servir, o nosso modo de cultuar. Seguir a Jesus requer sacrifícios. Ah, pastor, sacrifício é coisa do Antigo Testamento. Você não entendeu ainda. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a mim. É isso que nós precisamos. Envolve sacrifícios. Sacrifícios dos nossos lábios, sacrifícios da nossa vida, sacrifício do nosso tempo, sacrifício de toda sorte. Observe que, à luz dos versos 10 e 11, alguns discípulos não tinham esse senso correto de prioridades. Diz assim o verso 9, pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Olha, isso que vocês estão condenando, isso que vocês estão criticando, isso que está deixando vocês indignados, foi uma boa ação da parte dela para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus é a prioridade, deve ser a prioridade na sua vida. Jesus precisa ser a prioridade na nossa vida, para a nossa bênção, para o nosso prazer, para a nossa alegria, para a nossa satisfação, não é para o bem-estar dele. Ele não depende disto, nós dependemos e não nos damos conta. Os discípulos, talvez por não ter um senso exato de prioridades, foram ali naquele momento, de repente, concordando com as palavras de Judas. Parecia que fez sentido o que Judas falou. Olha, realmente um vaso de alabastro, alguma coisa tão valiosa, sendo derramada assim sobre a cabeça de Jesus. Parecia que fazia sentido aquela observação. Às vezes as críticas àqueles que se dedicam exageradamente à obra do Senhor, parece que as críticas parecem que fazem sentido. Não fazem sentido. Finalmente, as expressões do nosso amor a Deus marcam a nossa vida para sempre. Quando você é alguém que ama o Senhor, que você vive isso,
que a sua vida tem marcas de quem realmente se doa, se dá por amor a Deus, isso marca a sua vida para sempre. A mulher não visava receber, ela não visava ensinar, passar nenhum conhecimento, ela não queria nada em troca. A atitude dela foi uma atitude despretensiosa. Ela queria apenas expor publicamente que o Senhor era importante para ela. É isso que ela queria. Já falamos que ela não tinha ainda uma noção da morte de Jesus por ela, isso ainda não tinha acontecido. Isso ainda não tinha ocorrido, mas o amor que ela demonstra pelo Senhor, o amor que ela quer demonstrar é algo que impressiona. Ela fez isto sem noção dessa morte ainda de Jesus no lugar dela e por ela. Mas nós claramente estamos cientes disso. Uma das coisas que você aprende quando você faz a sua pública profissão de fé e é batizado, é a ciência de que Jesus morreu por você. Jesus entregou a sua vida, entregou a vida dele por você. Jesus se deixou sofrer, machucar, sangrar por você. Mas nem isso nos comove, por vezes, a expressar publicamente um amor assim como essa mulher por Jesus. Um amor que não mede esforços, nem valores, um amor que revela o senso de prioridade, que é Jesus. Mas, a despeito da sua despretensão, para sua surpresa, através de duas declarações, Jesus revestiu de grande valor a atitude dessa mulher. Nós vemos aqui no versículo 12, primeiramente ele diz, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. As pessoas não entendem o nosso sacrifício por amor a Jesus. Às vezes até os pais cristãos não entendem. O filho começa a ir muito para a igreja. Ô filho, você não para agora de ir para a igreja? Você não sai mais da igreja? É a esposa que fala a mesma coisa para o marido. É marido que fala a mesma coisa para a esposa. Não entendemos isso. Mas as coisas que nós fazemos por amor ao Senhor, todas têm um sentido importante, e são relevantes aos olhos do nosso próprio Senhor. Vocês não entendem o que ela fez, mas o que ela fez, ao derramar este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Além disso, ele acrescentou ainda no verso 13, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu estou indo para o encerramento, lembrar uma coisa para vocês. A vida de vocês, a nossa vida deixa marcas. Alguma marca ela está deixando. Essas marcas são marcas que as pessoas depois de nós terão na memória acerca de nós. Nós estamos deixando marcas, não só no nosso relacionamento com as pessoas, mas no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos deixar essas marcas. Marcas que estão sendo timbradas no decorrer da nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar com o Senhor, na nossa vida com a igreja.
naquilo que nós fazemos para Jesus. Essas marcas poderão hoje parecer exageradas aos olhos de muitos, como pareceu exagerada essa atitude da mulher. Talvez cause até alguma indignação. Mas tudo na nossa vida é importante quando nós oferecemos ao Senhor. Tudo. Se a única coisa que nós temos é um copo de água fria para oferecer para um dos seus servos, para um dos seus filhos, diz que isso será levado em conta. O que nós precisamos avaliar diante desse quadro, dessa postura da mulher, desse relato? O que nós precisamos avaliar é o nosso amor a Deus. O quanto você ama o Senhor. A sua vida vai expressar isso. Vai. O quanto nós amamos a Deus. Será que nós temos por Ele um amor limitado ou um amor desprendido? Sua vida deve mostrar isso. Sua vida manifesta isso, como a vida daquela mulher manifestou. A nossa vida, se é um amor desprendido, isso vai ficar percebido diante daqueles que estão à nossa volta. A nossa dedicação pode manifestar a dimensão do nosso amor a Deus. A nossa dedicação revela isto. O seu amor a Deus revela um senso correto de prioridades. Você coloca Deus em primeiro lugar. Os seus filhos sabem que você ama primeiramente a Deus. Ou você é o tipo de pai e de mãe que fala, olha, o papai e a mamãe têm que ser os seres mais amados por você. Isso é importante, é bom que eles te amem mesmo. Mas é importante que você ensine para eles, olha, mais importante do que o papai e a mamãe é o Deus que te deu vida, que criou o papai, que criou a mamãe, Ele é o Senhor. Eles precisam entender isso. Somos nós que vamos ensiná-los. Nós precisamos ensinar a eles qual é a prioridade real desta vida. Como que eles vão ver essa prioridade? Através de você. Quando eles verem que você coloca Deus em primeiro lugar, eles vão perceber isso. Como também vão perceber muito bem quando você não coloca Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Eles também vão perceber. Quando você se sacrifica por amor a eles, mas não se sacrifica por amor a Deus. É errado me sacrificar pelos meus filhos, pastor? Claro que não. Mas se é só isso que eles sabem, eles não vêem em você um amor maior ainda a Deus, isso vai trazer um resultado em algum momento. Eles vão amar a Deus através do seu amor. Eles vão conhecer o quanto Deus é importante quando você mostrar para eles que Deus é importante para você. Será que nós manifestamos um senso correto dessas prioridades? Será que Deus e as suas coisas têm o primeiro lugar na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões? Ou não? O amor daquela mulher marcou a sua história para sempre. A expressão do amor, do quanto Jesus era importante para ela, marcou a vida dela para sempre. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Marcou para sempre. Alguns aqui na igreja têm 30, 40, 50 anos. E talvez pensem, mas eu ainda tenho tempo para
gerar essas marcas. A gente olha a vida pela lógica, por uma estatística, então a gente fala, ainda tenho tempo de gerar essas marcas. Mas tem um hino que diz, amanhã pode ser muito tarde. Outros talvez já tenham 60, 70, 80 anos e talvez pensem, olha, para mim, de repente, dependendo da idade, já não dá mais tempo. Nunca é tarde demais para você oferecer o melhor de você para Deus. Nunca vai ser tarde demais para você oferecer aquilo que é o melhor de você para Deus. Para você deixar marcas. Marcas de alguém que, sem palavras, essa mulher não disse palavra nenhuma. Mas a atitude dela deixou claro o quanto Jesus era importante para ela. Que nós possamos considerar nossa própria vida à luz disso e aprender com isto e experimentar algo novo, quem sabe, no nosso viver. Que Deus nos abençoe e nos ajude.